Bom, agora eu quero então trazer para vocês essas 5 camadas que por experiência, tá? Essas 5 camadas fui eu que montei baseado na experiência que eu tenho, né? E tive já trabalhando com cultura organizacional, tá? Então, as 5 camadas são, tá? A primeira camada é a camada de definição. A gente vai ver cada uma em detalhes na sequência, tá? A primeira camada é a camada de definição. A segunda camada é a camada de percepções e julgamentos. A terceira camada é a camada de entendimento. A quarta camada é a camada de atitudes e comportamentos. E a quinta camada é a camada de sentimentos e engajamento, tá? É a última camada que a gente pode chegar, que é o que a gente busca em toda mudança que a gente faz, tá? Mas é muito difícil a gente chegar ali, tá? Por que eu usei por que eu usei o formato de funil, tá? Para fazer essas camadas, tá? Por duas situações. Primeiro, porque eu quis demonstrar, né, que existem várias camadas que você precisa percorrer, tá? E cada camada que você desce, ela realmente ela reduz. Por quê? Porque não são todas as iniciativas de mudança, né? Imagine assim essa camada aqui do funil, tá? A primeira aqui, a de definição é a maior, tá? Então aqui começa todas as mudanças que você tenta fazer com a tua equipe ou com a tua empresa. Só que assim, todas as iniciativas que você começa, elas vão morrendo pelo caminho, tá? Poucas mudanças que você faz na cultura da tua equipe ou da tua empresa vão conseguir chegar no nível aqui de atingir o sentimento das pessoas, tá? Para um profissional estar engajado, o que significa, né, o profissional estar engajado? Significa que ele está emocionalmente envolvido com a tua empresa ou com a tua equipe, com os objetivos dela, com o propósito dela, com a cultura dela, tá? Então, isso só assim que você consegue que a pessoa esteja engajada realmente com o trabalho. É quando chega nesse nível. Então, você veja que é muito difícil de a gente conseguir atingir esse nível. Então, a maioria das iniciativas que a gente faz, ela morre pelo caminho por vários problemas, tá? Que a gente vai relatar a partir de agora. Agora, só que antes eu quero falar um pouco então sobre cada uma dessas 5 camadas, tá? Bom, a primeira camada então é a camada de definição. O que é a definição? Então, assim, apesar de ser muito importante, né, você não começa uma mudança sem ter uma definição dela. Você vai definir assim, ó, qual que é a ideia, né? O que eu quero fazer, né? Então, ela é importante sim, porque você precisa ter um insight ali, né, do que você precisa fazer para fazer essa mudança, né? Só que a simples definição, ela não causa impacto quase nenhum na cultura da organização, né? O fato de você simplesmente definir, que foi aquela situação que eu comentei antes da escada, né, do líder, né? Quando o líder normalmente tenta fazer isso. Porque a iniciativa ela acaba ficando presa nessa camada, né? Normalmente quando o gerente então define uma mudança e anuncia para a equipe, né? O que acontece? Por isso que eu chamei de definição, porque o líder define a mudança e ele simplesmente comunica, tá? Pessoal, agora eu quero que a gente age da seguinte forma, pã, né? E qual que é o impacto que isso vai ter? Quase nenhum, tá? Porque, como a gente vai ver aqui, ó, qual que é a próxima camada? Então, depois da definição, vem as percepções e julgamentos, que é depois que alguém comunica uma mudança ou tem a ideia de fazer uma mudança, né, ela é anunciada, ela começa a ser avaliada pelas pessoas, tá? Então as pessoas elas vão começar a pensar sobre assim, elas vão analisar, né, quais os benefícios que eu vou ter, né, com essa mudança, né, com essa mudança cultural, quais os esforços que eu vou fazer. Então ela vai pegar assim e vai começar a pesar, né? Tipo, esses vão ser os benefícios, esses vão ser os meus esforços. E uma das coisas mais importantes é que as pessoas elas vão esperar para ver se a ideia vai ser levada adiante pelos líderes, tá? Porque assim, se o líder vai lá simplesmente define uma coisa e depois disso ele não age mais em cima daquilo, ele simplesmente comunicou e nunca mais, né, voltou a falar sobre isso, ou não agiu da forma como deveria, ou ele mesmo, né, não levou adiante a própria ideia, então não vai sair dessa camada. Então as pessoas elas vão começar a analisar isso. Então sem a continuidade, principalmente o exemplo prático, tá? O líder ou a equipe ou qualquer pessoa que estiver envolvida na mudança precisa dar exemplo prático disso, tá? As pessoas vão ficar presas com as suas próprias percepções e julgamentos daquilo que elas enxergam no dia a dia de trabalho. É a famosa
parte da cultura lá que a gente viu no iceberg cultural, que é o quê? O que as pessoas, a forma com que a cultura é, né? Como a gente fala que faz as coisas, é muito diferente do que como a gente realmente faz as coisas, né? Então, assim, o que acontece aqui? Se as pessoas enxergarem, né, que mesmo após a mudança ser anunciada lá e ser definida, aquilo lá, o dia a dia de trabalho delas mostra o contrário, elas não vão agir conforme, elas vão ignorar aquilo lá e vão agir conforme o comportamento do que elas enxergam, né? Então foi isso que eu quis relatar com essas duas primeiras camadas, tá? É justamente esta situação de quando os líderes definem ou as equipes definem, mas quando a gente enxerga ali que no dia a dia o comportamento e as ações das pessoas indicam o contrário, é aquilo que vai ser seguido, tá? Bom, a próxima camada, que é a terceira, né, é a camada do entendimento, tá? O que significa essa camada? Então a gente passou ali pela definição, foi definido, as pessoas fizeram já aquela análise de entender quais os prós e os contras daquilo, como vai afetar elas já viram que aquilo lá foi para frente, né? Que as pessoas realmente estão fazendo aquilo, as pessoas que estão por trás daquela mudança estão engajadas, né? Os líderes estão agindo conforme a situação pede, né? Então a gente fala, eu costumo falar que quando a gente passa dessas duas primeiras etapas, a gente entra na parte do entendimento, tá? Que é onde as pessoas elas começam a ter um entendimento das motivações e necessidades daquilo que está se fazendo, né? Então assim, você não vai mais estar fazendo uma coisa sem que as pessoas entendam aquilo. Quando está nessa camada aqui, as pessoas já tiveram um entendimento, né? De o porquê que aquilo está sendo feito e aonde que a gente quer chegar fazendo aquilo. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, o entendimento é diferente de você ter o conhecimento. O conhecimento é quando você vê alguma coisa e você conhece aquilo, né? Ah, legal, e isso aqui é para mim fazer tal coisa, né? Tipo, uma prática, um método, um processo ali que você entende, como é que eu posso dizer? Você conhece aquilo, tá? Só que o entendimento, ele já é uma coisa diferente. Você precisa saber o que você está buscando, né? E o porquê que aquilo está sendo feito, né? Então é só assim que você obtém o entendimento. Então o conhecimento é uma coisa, o entendimento é outra. Isso acontece com qualquer prática, qualquer mudança que você insira no teu ambiente de trabalho. Isso precisa ser feito, esse entendimento precisa ser obtido para que a gente passe para a próxima camada, que é a camada de atitudes e comportamentos. Então, somente quando as pessoas elas vão obter o entendimento real, né, que elas vão acabar refletindo aquele entendimento em atitudes e comportamentos que, no final das contas, é o que acaba fortalecendo e moldando a nossa cultura, né, a cultura da nossa equipe ou da nossa empresa. Então, quando as pessoas elas têm esse entendimento e começam a refletir aquilo que realmente se deseja, né, quando a mudança foi idealizada e foi trabalhada, tá? E quando a gente chega nessa camada aqui, a gente já consegue um impacto muito grande assim, na nossa cultura, tá? Por mais que você ainda não esteja ali na camada do engajamento, né, que atinge o sentimento das pessoas, você já está vendo que as pessoas elas estão se comportando e tendo atitudes no ambiente de trabalho de acordo com aquilo que realmente se deseja, né, com aquilo que se desejou quando a mudança foi inserida, né, na cultura da empresa. A última camada, que seria a camada de sentimentos, né, e engajamento, é quando, né? É quando a cultura ela consegue atingir as pessoas, né, de forma emocional. Então, elas vão começar a se sentir parte, né, daquilo que está sendo feito. E o que isso traz de benefício, né? Quando a pessoa está engajada, que nem eu coloquei aqui, independente dos percalços, né, que se tem durante o caminho, né, ao longo do caminho, ou seja, as dificuldades que vão aparecendo, né, por causa daquilo, a pessoa ela vai continuar motivada, tá? Porque esse tipo de sensação ela não é facilmente perdida. As pessoas elas estão, a gente viu ali na diferença na aula sobre motivação, né, a gente viu ali a questão da diferença entre a motivação intrínseca e a extrínseca, né? Quando as pessoas elas estão motivadas extrinsecamente, elas vão estar motivadas, mas os problemas, né, os percalços, as dificuldades vai acabar impactando nessa motivação, tá? E quando você está falando da motivação intrínseca, que é realmente o engajamento, né, quando as pessoas elas começam a estar emocionalmente ligadas àquilo,
essas dificuldades que vão aparecendo durante o caminho, né, elas não vão abalar, elas não vão fazer com que a pessoa desista, ela simplesmente vai superar cada adversidade, tá? E isso é muito poderoso.